Uma dúvida muito comum levantada pelos proprietários de imóveis de locação é quando o proprietário recebe o primeiro aluguel de forma integral. Existem algumas questões que a gente precisa analisar antes. A primeira delas é o custo. Quais são os custos ali que o imóvel tem inicialmente antes que de fato o proprietário receba 100% do valor do aluguel? Só antes de apresentar esses custos, se você assistir esse vídeo até o final, eu vou deixar um bônus bem interessante para você, tá ok? Vamos lá então para o vídeo, olha só. Quais são esses custos? Primeira, taxa de locação. O que está incluído na taxa de locação da imobiliária? A taxa de locação, o objetivo dela, o valor cobrado pela imobiliária, é para administrar todo o processo de locação e garantir a conformidade com todas as regras e requisitos legais. E aí a gente vai destrinchar um pouco. O que tem ali na taxa de locação? Contratação de seguros. Quais são os seguros? Seguro fiança ou calção, que são as garantias exigidas para o contrato de locação que garantem o pagamento em caso de inadimplência do inquilino. E tem também o seguro do imóvel, que é a proteção contra danos estruturais. Essa é a questão da contratação de seguros. Custos administrativos. A imobiliária ela tem toda uma estrutura que ela precisa ser custeada. Então, as despesas da imobiliária com ferramentas de gestão, equipe jurídica e demais recursos para garantir a segurança do processo. E tem também o contrato e as vistorias, taxas para formalização do contrato e as vistorias do imóvel, que é quando é realizada na entrada do inquilino e na entrega do imóvel na saída do inquilino. Então, todos esses aspectos aqui, eles estão relacionados à taxa de locação. E aí tem uma outra questão que muitos proprietários se esquecem, que é com relação às proporcionalidades. Então, nós temos aí várias taxas que a gente precisa calcular proporcional a partir do momento que é assinado o contrato de locação. Primeiro é o IPTU. Então, a cobrança proporcional ao período do ano em que o inquilino iniciou o contrato. Então, se o inquilino entra, por exemplo, no meio do ano, a gente precisa calcular esse proporcional de IPTU de 6 meses. Outra proporcionalidade, o condomínio, o rateio das despesas condominiais conforme a vigência do contrato. Então, se o condomínio ele vence dia 1º, por exemplo, e o inquilino entrou dia 15, ele não pode pagar o valor integral da taxa de condomínio, ele vai pagar referente a 15 dias, que foi quando ele assinou o contrato. Outra situação importante, data de vencimento e início do contrato. O valor proporcional de aluguel desde o início do contrato até o vencimento escolhido pelo inquilino. Então, se o inquilino assinou o contrato dia 1º, mas ele escolheu o dia 10 como vencimento, então inicialmente ele vai pagar esse proporcional do dia 1º ao dia 10 para a imobiliária, e aí somente no mês seguinte ele vai pagar de forma integral o valor da locação. Então, só que todos esses valores aqui, eles vão estar sendo descontados a partir do momento que o inquilino começar a pagar o aluguel. E normalmente, o primeiro e parte do segundo mês, eles são comprometidos com essas taxas. E muitas vezes o proprietário se esquece. Bônus do vídeo, vamos lá. Quem comentar aqui nesse vídeo avaliação, eu vou estar disponibilizando aí uma avaliação completa para o seu imóvel de locação com relatório. Basta comentar aqui abaixo, nos comentários do vídeo aqui, avaliação, e aí eu vou entrar em contato com você para a gente poder agendar uma visita no seu imóvel e fazer sem compromisso, sem custo nenhum, uma avaliação completa com relatório, e aí a gente poder conversar um pouco mais sobre a locação do seu imóvel.